Uma saudação a todos os membros da comunidade Martin Luther, aqui de Porto Alegre, todas as pessoas que nos acompanham neste momento, nesta celebração live, aqui de nossa casa, aqui de nossa residência. Hoje é Sexta-feira Santa, 10 de abril de 2020. Mais uma vez nos reunimos através desta reflexão live, aqui de nossa casa, para levar a todos e todas vocês uma mensagem de esperança e de fé. Ainda não é possível nos reunirmos em nosso templo, pois é necessário continuarmos o isolamento social, um tempo de cuidado e amor pela vida devido ao Covid-19, o novo coronavírus. É Sexta-feira Santa, é dia de meditar, refletir em silêncio sobre o sofrimento de Jesus, tudo aquilo que ele viveu por cada um e cada uma de nós, o abandono e a cruel morte de cruz. Por isso que também aqui no nosso ambiente ele está diferente. Temos aqui galhos secos que simbolizam a ausência da vida. A vela não brilha, é escuridão. Temos aqui a coroa de espinhos, simbolizando a dor que Jesus passou por mim e por você. Aqui temos uma pedra que simboliza os momentos em que Jesus tropeçou nas estradas empoeiradas por onde andou, levando a mensagem. E nesses tropeços da vida foi crucificado na cruz por mim, por você, por todos e todas nós. Que possamos hoje, nesta manhã, experimentar e sentir que a dor e a morte de Jesus quer ser a nossa salvação. A palavra bíblica de hoje nos diz: a mensagem de Cristo na cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Palavra do apóstolo Paulo em sua primeira carta a Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Nos reunimos nesta celebração, nesta manhã, que lembra o sofrimento de Jesus, em nome e na presença de Deus que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Amém. Convido você, lá onde você estiver, que você que está nos acompanhando, para um momento de oração. Bondoso Deus e Pai, Sexta-feira Santa, dia de angústia, de tormento, dia que nos faz lembrar tudo aquilo que teu amado Filho sofreu e morreu, porque seus atos questionavam a estrutura opressora, violenta e excludente da época. Mas diante do saber que iria sofrer, Jesus não muda o seu propósito e a ti se colocou em oração para buscar forças e resistir toda a dor e sofrimento. Enquanto isso, os discípulos que deveriam vigiar entregam-se ao sono. Assim como os discípulos, ó Deus, também nós dormimos muitas vezes diante dos sofrimentos, injustiças e mortes. Orienta-nos com a tua palavra, para que possamos também resistir às muitas dores e incertezas que nos cercam. Que o teu Santo Espírito nos dê um coração aberto para acolhermos e vivermos a tua palavra conforme a tua vontade. Amém. Amados e amadas, o texto bíblico que vai nos conduzir na reflexão desta manhã de Sexta-feira Santa é o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos 6 a 20, e também os versículos 22 a 37. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus
e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas nós. Como seres humanos, estamos diante do medo, da dúvida e da incerteza que a pandemia do Covid-19 nos traz. Como cristãos, como cristãs, o dia de hoje, Sexta-feira Santa, também nos remete às dúvidas, os medos, as incertezas que este dia nos faz lembrar. Um dia para refletirmos sobre tudo aquilo que Jesus enfrentou por cada um de nós, culminando em sua morte na cruz. Após Jesus ter lavado os pés dos discípulos e ter instituído a ceia, o que lembramos ontem, na Quinta-feira Santa, ele foi preso. Ele foi interrogado várias vezes por Pilatos, mas mesmo assim continuou firme e se entregou em confiança nas mãos de Deus. O texto de hoje eu quero ler alguns versículos e refletindo com vocês o que esta palavra nos diz. A primeira parte que eu leio é Marcos 15, 6 a 15. Em toda a festa da Páscoa, o governador costumava soltar um dos presos a pedido do povo. Naquela ocasião, um homem chamado Barrabás estava preso na cadeia, junto com alguns homens que tinham matado algumas pessoas numa revolta. A multidão veio e começou a pedir que, como era o costume, Pilatos soltasse um preso. Então ele perguntou: vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Ele sabia muito bem que os chefes dos sacerdotes tinham inveja de Jesus e que por isso que o haviam entregado a ele. Mas os chefes dos sacerdotes atiçaram o povo para que pedisse a Pilatos que, em vez de soltar Jesus, ele soltasse Barrabás. Pilatos falou outra vez com o povo. Ele perguntou: o que vocês querem que eu faça com este homem que vocês chamam de rei dos judeus? E eles gritaram: crucifica. Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritaram ainda mais alto: crucifica, crucifica. Então Pilatos, querendo agradar o povo, soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. O texto nos fala de que um criminoso, Barrabás, voltou à liberdade devido à inveja que os líderes judeus tinham de Jesus. Quanta crueldade! Fico pensando, será que a inveja de hoje também não nos impulsiona para ações que vão contra a vida? Será que nos dias de hoje também não há vozes que gritam: crucifica, crucifica? Por inveja, por falta de amor. Ainda hoje, amigos e amigas, Jesus está sendo preso e maltratado quando seu amor não é vivido e experimentado entre as pessoas. Nos tempos de hoje, vivemos este amor no resumo ao cuidado da vida. Por isso que é tempo de ficar em casa, cuidar da minha vida pessoal, da minha vida familiar, da minha vida comunitária, da minha vida social. Outra parte do texto que eu trago é a sequência, Marcos 15, 16 a 20. Aí os soldados levaram Jesus para o pátio interno do palácio do governador e reuniram toda a tropa. Depois vestiram em Jesus uma capa vermelha
e puseram na cabeça dele uma coroa feita de ramos cheios de espinhos. E começaram a saudá-lo, dizendo: Viva o Rei dos Judeus! Batiam na cabeça dele com um bastão, cuspiam nele e se ajoelhavam, fingindo que estavam adorando. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Imaginem vocês quanto sofrimento. Uma coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus. Ele recebendo os fortes batidas e sujeitando-se a receber nojentas cuspidas dos soldados. Sendo humilhado. Quando os soldados se ajoelham fingindo estarem o adorando. Tudo isto Jesus enfrentou por nós. Talvez até continua enfrentando hoje, pois ainda hoje muitas pessoas o ferem e o maltratem, talvez não com coroas de espinhos, mas não aceitando o seu reino de Deus através da humildade e da simplicidade. Amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo. Hoje é dia de refletirmos e avaliarmos como estamos nós experimentando e vivendo este amor como pessoa, como família, como comunidade de fé, como sociedade. Na sequência, queremos ouvir outro relato, a sequência do Evangelho de Marcos, 15, 22 a 32. Levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Queriam dar a ele vinho misturado com um calmante chamado mirra, mas ele não bebeu. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados para ver qual seria a parte de cada um. Eram 9 horas da manhã, quando crucificaram Jesus. Puseram em cima da cruz uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele: o Rei dos Judeus. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Assim se cumpriu o que as Escrituras Sagradas dizem. Ele foi tratado como se fosse um criminoso. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam assim: Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias, pois desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei também caçoavam dele, dizendo: Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Vamos ver o Messias, o Rei de Israel, descer agora da cruz. Então creremos nele. E os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Estas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isto e disseram: escute, ele está chamando Elias. Alguém correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão, deu para Jesus beber e disse: espere, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Aí Jesus
deu um grito muito forte e morreu. Amados e amadas, querido irmão, querida irmã, apesar de Jesus crer em Deus, certamente ele sentiu muito medo, angústia e revolta. Com a cruz foi encaminhado a este terrível lugar, conhecido como lugar da caveira, o Gólgota, o Calvário. Como um criminoso, foi crucificado, sendo pendurado no alto de uma cruz, que na época era usada como instrumento de tortura e morte. No alto da cruz, a identificação, o Rei dos Judeus. Entre ladrões, o Filho amado de Deus. Mas por quê? O que afinal ele fez para merecer tanta humilhação e dor? Por que muitas pessoas daquela época não aceitaram a sua proposta e seus ensinamentos? Por que não o defenderam, mas o caçoavam, zombavam de sua inocência e por ser o Filho de Deus? Como aceitar e entender a ação dos seres humanos? Irmão, irmã, ainda hoje crucificações acontecem. Ainda hoje há pessoas que caçoam, zombam de Jesus. Parece que para muitas pessoas ser cristão está fora de moda. Há várias pessoas que sofrem neste mundo, perto e longe de nós, não torturadas numa cruz, mas violentadas, humilhadas e discriminadas por falta de inclusão, de amor e vida digna. Ontem, quinta-feira santa, fomos motivados pela comunidade Martin Luther a prepararmos um delicioso jantar em família e ali lembrarmos de pessoas que passam por necessidades. E o desafio concreto deste jantar foi de oferecer uma cesta básica para pessoas e famílias que necessitam de auxílio neste momento difícil em que vivemos. Que legal que as pessoas enviaram a sua foto do jantar. Que legal, nós conseguimos olhar essas fotos, os gestos, os encontros e a solidariedade que esta ação proporcionou e ainda pode proporcionar. Aceitar e viver o reino de Deus é perceber que este reino acolhe todas as pessoas, também e principalmente os mais fracos, os excluídos, os pobres. Sexta-feira Santa, um dia que nos faz lembrar e sentir tudo aquilo que Jesus enfrentou por nós. Mas também um dia para pararmos e analisarmos a nossa vida e nos perguntarmos se também nós não somos responsáveis pelo sofrimento de tantas pessoas. Assim como Jesus foi zombado, será que muitas pessoas não continuam fazendo isto quando duvidam que Ele é o Filho de Deus e não acreditam em seus ensinamentos, na sua palavra? Por quê? Porque aquele que tinha tantos seguidores teve que enfrentar a morte sozinho, isolado, distante daqueles a quem amava. A angústia o fez clamar e chamar a Deus perguntando pelo abandono. Enfim, chegou a hora da terra escurecer e o Filho de Deus se entregar à morte. O silêncio, o medo, a incerteza e a dúvida estavam agora no coração da humanidade. A crueldade da cruz e a ação humana deixa terra e céu em profunda tristeza.
após um doloroso e forte grito, o humilde rei se entrega ao poder da morte. E a partir daquele momento, a cruz, que era usada como instrumento de tortura e morte, se tornou o símbolo da nossa salvação. O símbolo que é caminho, verdade e vida. E é diante desta cruz que nos reunimos no dia de hoje. Um instrumento que deixou marcas de derrotas e morte, mas que nos faz reunir como uma grande família que aceita e segue o caminho daquele que enfrentou a cruz. Um amor incondicional por nós, que nos motiva a celebrar com esperança. Mesmo diante desta grande pandemia em que vivemos, temos esperança que o amor revelado na cruz em Cristo nos leva a esperar a vida plena e abundante, o que experimentaremos no domingo da Páscoa. Que a bondade de Deus, esse tempo que nós vivemos longe do isolamento, não conseguimos nos abraçar. Sinta o abraço de Deus, querido amigo, querida amiga, juntos em comunhão e esperança. Que este relato e essa reflexão possam nos auxiliar e motivar na esperança e na busca de uma vida nova sob a graça de Deus. Que o dia de hoje possa ser de muita reflexão, mas não de desespero, pois a morte foi vencida e uma nova vida a nós é garantida. Amém. Convido para uma breve oração. Deus eterno, Tu tens te revelado aos povos, o Teu Evangelho tem edificado comunidades por todo o mundo. Guia a Tua Igreja, Senhor, neste tempo de quarentena, a fim de que permaneça fiel e proclame a Tua salvação em palavras e em obras de misericórdia. Esteja ao lado das pessoas vítimas ou amedrontadas pelo Covid-19, aqui em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país e no mundo. Transmita a esperança às pessoas que são tomadas pela dor, pelo medo, pela dúvida e pela incerteza. Deus amado, Teu Filho intercedeu por nós, pedindo para que todos sejamos um. Ajuda-nos como Tua Igreja em nossas limitações e tropeços. Auxilia-nos na vivência da verdadeira comunhão através do amor e da fé, mesmo diante do isolamento social em que vivemos. Que o sofrer e o morrer do Teu Filho Jesus nos remeta à esperança da ressurreição e nos faça refletir sobre o Teu grande amor revelado a nós em Cristo. E diante deste amor, fortalecemos a nossa fé quando juntos oramos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, assim escreve o poeta Tiago de Melo: faz escuro, mas eu canto. Faz escuro, mas eu canto, porque o amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, companheira, vai ser lindo, a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar, porque o amanhã vai chegar. É escuro, mas vem o sol que é alegria, que é para esquecer o que eu sofria. Quem sofre fica acordado, defendendo o coração. Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria.
que amanhã é outro dia, que amanhã é outro dia. Que a graça de Deus nos fortaleça e nos guarde das escuridões do mundo, da nossa falta de fé e da secura da esperança. Que assim vos abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Desejo a todos e todas um abençoado dia de reflexão e lhes convido para juntos celebrarmos um culto live, um culto de Páscoa, no próximo domingo, dia 12, a partir das 9h30. Que tenhamos todos muita paz em coração e possamos fortalecer a nossa esperança. Amém.